Olá Natal, olá Rio Grande do Norte. Estamos começando aqui pela TV Metropolitano mais um programa É Por Aí. Neste programa nós apresentamos normalmente entrevistas com pessoas que têm entre suas ações e atitudes, como nós já citamos em outros programas aqui, virtudes, as virtudes humanas. Ou seja, quando você faz alguma coisa que é uma virtude, que é uma coisa que é boa para a comunidade que você vive, para os seus amigos, para a sua família, aí sim a gente destaca aqui no programa É Por Aí, que é apresentado pela TV Metropolitano. O nosso convidado de hoje é o médico alergologista, se é que a gente pode chamar assim, e professor. A gente tem que botar professor no histórico desse homem, porque já faz parte da vida dele. Eu estou falando do Dr. Fernando Antônio Brandão Suassuna, que como coordenador do curso de medicina da Universidade Potiguar, da UNP, foi, eu digo assim, ele foi premiado, porque acaba sendo uma premiação com a nota máxima aí no conceito do Ministério da Educação para o curso de medicina da UNP, que é uma nota 5, mas aí ele chegou a 4,98.7, ou seja, é média 5 o curso de medicina da UNP, que muito deve-se ao trabalho de organização, de estruturação, de condução, de administração do professor, o médico, o doutor Fernando Suassuna. Fernando, muito bem-vindo ao programa É Por Aí, bem-vindo à TV Metropolitana. Obrigado, telespectadores da TV Metropolitana. Realmente é com muita alegria que a gente recebeu o resultado de um trabalho que vem sendo feito a várias mãos durante esse tempo na Universidade de Potiguar, 9 anos que eu trabalho lá como coordenador, e um trabalho que foi feito não somente pela coordenação, mas principalmente pela Universidade de Potiguar, pela Rede Laureate, que é a rede que cobre realmente, que é a nossa grande mentora, que norteia os nossos princípios educacionais, as nossas metodologias, os nossos processos, e através da Rede Laureate, a Universidade de Potiguar recebeu uma nota máxima do Ministério da Educação numa avaliação de recredenciamento. Nós fomos credenciados e reconhecidos em 2011 com a nota 4 e fomos agora colocados à prova mais uma vez. Ficamos felizes porque foi um trabalho em equipe, um trabalho em que todos se envolveram, desde a presidência da Laureate Brasil, todos os nossos gerentes, o nosso reitor, o magnífico reitor, Gerson Nunes, todos se envolveram, e com o trabalho afinco dos nossos professores, nossos docentes, nossos alunos, nós conseguimos esse resultado. Fernando, desculpa, eu vou chamar assim, Fernando, já pelo tempo de convivência, assim, claro. O doutor eu vou deixar um pouquinho de lado, embora você tenha todos os méritos para essa deferência, assim, mas é o hábito. Mas vamos lá, doutor Fernando, é muito gratificante, não é? Você investir tempo, dedicação ao planejamento de um trabalho, tá ali discutindo e dividindo com os melhores professores, tá aí a comprovação do MEC, não sou eu que estou dizendo, é o Ministério da Educação que está dizendo. Aí chega uma avaliação dessa, gratificante até para quem investe no estudo dos filhos, né? Que não é um curso muito barato, não é um curso simples. A satisfação do pai também, do estudante, daquele formando que está ali, é grande, né? Eu tive uma experiência muito interessante. Tivemos agora, na segunda-feira, a aula da saudade da turma concluinte, que por sinal cola grau amanhã, da turma concluinte 2018.1. E na aula da saudade, nós sabemos que só quem pode falar são os professores e o coordenador. Mas um dos pais pediu a palavra e nós, obviamente, gentilmente cedemos. E eu tive a emoção... Imprevistos acontecem, né? E aí eu tive a oportunidade, foram 2 pais que falaram, de presenciar o testemunho da família, do grau de satisfação da família. E uma nota dessa chega também e a nota entrando como presente para essa turma que está terminando.
E eu dizendo para eles, quando vocês forem fazer agora a residência médica e forem para a prova prática e perguntar onde é que vocês estudam, Universidade Potiguar, conceito 5 do MEC. Então isso não tem preço, porque é o resultado do processo. Educação médica não é fácil. A educação médica ela é engessada no Brasil por uma série de motivos, mas que graças ao nosso trabalho... Nos últimos anos tem melhorado, abriu um pouquinho, né? Mas ainda é muito engessado. E aí nós tivemos 2 avaliadores bastante experientes, a maioria deles sexagenários, os 2 sexagenários, inclusive de universidades federais, públicas, e que vieram, com todo o seu conservadorismo, avaliar uma nova proposta pedagógica. Eu confesso que eu fiquei com muito medo. Como apresentar algo novo para quem está acostumado com o antigo? Com o antigo, é difícil, não é fácil. E sempre indagando de técnicas antigas, de instrumentos antigos, de metodologias antigas, mas sempre muito abertos a entender, a informação do novo que estava sendo como se processava o nosso curso. E ao sabermos o resultado, que nós já esperávamos, eu até esperava que fosse 5, mas não com a média tão elevada, uma média que parece que é até difícil de se atingir, onde os 3 elementos da avaliação, o projeto pedagógico do curso, o corpo docente e a infraestrutura tiraram a nota máxima. Então não foi a questão de um 5 mais 5 mais 4, 5 mais 4 mais 5, foi 5, 5, 5. Ou seja, nós nos três modelos de avaliação nós tiramos a nota máxima. Então, para a gente, para nós, para os nossos alunos, para os nossos professores, o dever está cumprido. O dever está cumprido para a rede que nos apoiou, que nos deu todo o apoio, que nos direcionou os processos adequados a esta avaliação. E da maneira que nós ficamos muito felizes, todo mundo ficou feliz. É um desabafo também meu, porque sabemos que o ensino privado ele é muito, muito discriminado, ou já foi discriminado, agora não é. Ele era muito discriminado até sobre a qualidade, se teria qualidade ou não, né? Mas hoje se sabe, pelos depoimentos dos próprios familiares, depoimento dos... Como é que foi a palavra desses 2 pais lá? Né? Mas, rapaz, deve ter sido emocionante. O primeiro falou exatamente sobre isso, que quando colocou o filho ficou em dúvida, porque tinha o problema de ser uma escola privada, mas depois, quando ele começou a acompanhar o filho, começou a ver as aulas práticas dos filhos na comunidade, já na primeira série em contato com os pacientes, vendo os problemas de saúde, então ele descreveu mais ou menos o cenário do que o filho dele estava... acompanhamento que ele fez estava estudando. Do filho dele. E quando comparado com outros cursos de medicina da região, ele via que era uma coisa diferente. Era uma coisa que era muito mais a avaliação de uma competência do que de conteúdo, do que de decorar determinadas coisas, mas o que está ali no livro, sabe claro fazer, que são bons, são referências, precisa, mas e o outro foi saber mais, fazer o outro foi mais assim, bastante espiritual. Ele fez umas mensagens muito interessantes, mas também sempre norteando o bom trabalho que nós fizemos. Então nós ficamos muito felizes. Eu acho que eu disse até para o pessoal do cerimonial, vamos colocar isso agora, quebrar esse protocolo, porque os pais devem ter o seu testemunho, devem falar também e dar esse feedback que é tão importante para a gente. Ótimo, então foi uma surpresa geral. Foi uma surpresa muito agradável. E eu disse que faz 40 anos que eu assisto a Aula da Saudade, várias centenas de Aula da Saudade, mas essa vai marcar. Essa vai marcar, está marcada, né? Está marcada. Fernando Suassuna, doutor Fernando, começar o trabalho há 9 anos, que culminou com essa nota máxima agora, e claro que prossegue, mas assim, quando você pega uma missão como essa, você já tem experiência de professor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é aposentado como professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem também na parte de gestão de escola de ensino médio, mas deu um frio na barriga, assim, o tamanho da responsabilidade, ou encarou mesmo de cara? Quando em 2009 eu completei 25 anos de UFRN, e eu tinha prometido a mim mesmo... Como docente, no departamento de infectologia. E eu prometi a mim mesmo que quando terminasse o meu tempo, né, que aí eu me aposentaria por tempo de serviço,
eu iria me aposentar. E aí, na época da transição da venda da... Dá para rir dessas intenções, né, que não se confirmam. Né? Da venda da UNP para a Laureate, o professor Paulo de Paula ainda era um dos sócios. E aí, eu, como estava em litígio com o CDF, não já satisfeito do CDF, queria sair da direção, e conversando com meu irmão Coquinho, a gente... vou deixar meu currículo lá. Coquinho, que é uma referência em ensino médio no Rio Grande do Norte, com certeza, né? Coquinho é um cara maravilhoso, as aulas dele são fantásticas. Apesar assim, de ser mais novo do que eu, mas ele parece que ele tem mais juízo do que eu. Então ele sempre me dá, os dois têm muito juízo, viu? Ele me dá conselhos, então assim... e aí, eu deixei meu currículo lá, né? E fui chamado para entrevista, aí foi o presidente da Laude, vice-presidente, que fez a entrevista, aí eu fui contratado. E é interessante que eu não podia ser coordenador, porque eu tinha mestrado. Antigamente, para você ser coordenador, você tinha que ter titulação de doutor, e eu não tinha. E aí ficou complicado, eu só tenho mestrado. Mas quando eu vi no meu currículo, 25 anos de UFRN, fui coordenador do curso em 2 mandatos da Federal, em 89 até 93, e com uma longa experiência na gestão, eles viram que não podiam perder a oportunidade de me colocar. Gestão tanto no ensino superior como no ensino médio também. Né? Aí me colocaram como diretor do curso, e deixou o coordenador, o professor Ion, por sinal, uma excelente figura, o professor Ion, que ajuda muito a gente, ainda está lá, inclusive, no NDE. E aí nós dois ficamos responsáveis por essa admissão. Na época, a gente não tinha nem cenário de hospital para fazer as práticas. Estava na 6ª série do curso, e era aquele momento do desafio. Era o momento de fazer funcionar mesmo. E olhar o hospital, não, esse hospital não serve para ser hospital de escola. Eu ficava imaginando um modelo de hospital. Mas nós começamos a reforçar o corpo docente, contratávamos pessoas de nossa confiança, pessoas que realmente, os que estavam lá, a maioria extremamente competentes. Nós estimulamos esse grupo e fizemos um grande grupo. Na verdade, hoje eu digo que o corpo docente da medicina da UNP, ele é um dos motivos de não se poder reproduzir esse mesmo curso em lugar nenhum, porque eu não posso levar esses professores para outros lugares para fazer. Teria que levar a equipe inteira, né? Não dá para projeto pegar pedagógico pode ser, lógico, o projeto pedagógico pode ser colocado, mas... Fernando, mas tem também uma experiência muito boa sua, trabalhando mesmo em hospital como médico, alergologista, não é? Vamos conversar um pouco sobre isso, mas no próximo bloco vamos ao intervalo comercial, privilegiar também quem anuncia aqui na TV Metropolitano, e daqui a pouquinho nós voltamos para essa conversa que está muito interessante, muito inteligente, muito boa, com o coordenador do curso de Medicina da UNP Laureate, que foi agraciado agora com a nota máxima no conceito do Ministério da Educação, nota 5, que é a nota máxima, e é realmente um feito fantástico e que merece todos os registros e elogios aqui no Rio Grande do Norte. Aguarde um instante só e já voltamos.
Olha aí, eu já ia falar a hora, né? Mas nós estamos exatamente aqui às 16 horas e 21 minutos e voltamos ao programa É Por Aí. Vocês viram, né? A gente foi flagrado conversando aqui, porque no intervalo a gente continua conversando como se estivéssemos ao vivo, conversando sobre os assuntos da entrevista também. E nós estamos conversando hoje aqui com o Dr. Fernando Suassuna, Fernando Antônio Brandão Suassuna, que é infectologista, que é alergologista e que é o coordenador do curso de medicina da UNP, que foi agraciado agora com a nota máxima, nota 5, numa avaliação do Ministério da Educação, o que é muito bom e evidentemente gera enormes repercussões aqui no Rio Grande do Norte e também em outros estados. Mas eu pedi para o doutor Fernando, para a gente no bloco anterior, a gente, claro, vai ainda conversar sobre o curso de medicina da UNP, mas também para falar um pouco da experiência dele, a sua experiência profissional, médico com formação de infectologia, Hospital Giseuda Tigreiro, hospital público. Como é que é essa vivência, como é que é essa experiência, doutor Fernando? Realmente, eu tive muita sorte na minha trajetória acadêmica, por ter conhecido a professora Giseuda Trigueiro, que eu sempre dizia a ela que ela me seduziu para ser infectologista, porque na verdade eu já estava decidido a ser neurologista, fazer neurologia, mas quando passei lá na disciplina, que era o quarto ano, e ela com aquela maneira, não é, aconchegante era uma figura de acolher os alunos. Quando ela viu que eu gostava muito de estudar, então ela convidou para ser monitor da disciplina, e aí começou todo esse encanto pelas doenças infecciosas. Eu me formei em 77 e logicamente que quando eu me formei, a professora Giseuda cuidou da minha carreira acadêmica. Ela conseguiu com o reitor, na época Domingos Gomes de Lima, e o reitor estava precisando de professores na disciplina e me mandou para Recife para fazer mestrado, já contratado como professor, era colaborador da UFRN. E aí fiz o mestrado em 81 já. Que era possível e era legal. Hoje precisa do concurso, mas na realidade o concurso naquele tempo era o professor colaborador, ia fazer o mestrado, concluído o mestrado, a tese de mestrado validava o concurso aqui. E aí fiz o mestrado, em 81 eu defendi tese. Na época eu tinha uns 24 anos, eu acho que eu fui o mestre mais novo do Brasil, porque a maioria deles fazia residência, mas em doenças infecciosas ainda não era obrigado a residência. Então eu precocemente me tornei mestre, e aí comecei minha carreira também de gestão. Fui coordenador da residência médica, das doenças infecciosas, coordenador do internato lá no Hospital Giseuda Trigueiro. E nós tivemos duas coisas interessantes. Na universidade, a gente criou o departamento de infectologia, que até hoje agrega profissionais de alto nível e que é um orgulho para a nossa UFRN. Eu digo sempre isso. E a UFRN é uma boa referência também. E a infectologia, então, é a menina dos olhos de todo mundo. Então, o departamento de infectologia, em 1980, no Hotel Ducal, não sei se você viveu essa época do Hotel Ducal, lá no centro de Natal, lá no restaurante, no último andar. Historicamente, para quem não sabe, foi fundada a Sociedade Brasileira de Infectologia. A Sociedade Brasileira foi fundada aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Natal. Com Ricardo Veronese, que era o presidente, era o titular da USP, professor de doenças, muito amigo da professora Giseuda. E aí Veronese, com os demais, nós, doutor Luiz Alberto, inclusive o professor Luiz Alberto Marinho, e demais professores, criamos a Sociedade Brasileira de Infectologia. E a Sociedade Brasileira de Infectologia, por sua vez, criou a especialidade de infectologia. Então, quer dizer, eu sou infectologista antes dela existir, porque eu fui agregado... Antes de existir oficialmente a infectologia. Por ser sócio fundador da sociedade e por ter criado... Então, há um marco histórico muito importante na história da doença da infectologia do país, pelo fato de Natal ter sido o berço da criação, não só da sociedade brasileira, mas também com o decorrer com a especialidade reconhecida, logicamente, pelo Conselho Federal de Medicina, como uma das especialidades mais importantes hoje
na formação médica. Me diga uma coisa, em que ano do curso de medicina, ou em que período, o estudante faz a sua escolha para uma especialidade? É muito relativo, né? Às vezes o aluno já vem dizendo que vai fazer pediatria, mas cada degrau que ele vai galgando no curso, ele vai tendo novas experiências. Eu até brinco com os meus alunos, porque eu fico tentando fazer a minha coisa que a doutora Gisela fazia, seduzir os alunos para fazer infectologia. E carregar a turma para infectologia. Quando chega no último ano, eu não sei o que é que dá nele, mas quando chega nos 2 últimos semestres, vai fazer infectologia? Não vou mais não, professor. Então eu fico muito triste. E mas isso é bom, né? Vez por outro, mostra também a liberdade. Então. Um se forma, aí eu me animo. Mas esse que se forma sai de perto, porque é infectologia de mão cheia. De mão cheia, é bom. Está bem formado. A minha experiência com esses que preservam, que é aqueles que vão desde o começo e fazem infectologia, que são vários aqui em Natal, que foram meus alunos, e que são agora meus colaboradores lá na Universidade de Potiguar, são fantásticos. Sobre a Universidade de Potiguar, sobre o curso de medicina, sobre pedagogia, tem diferenças dos cursos, de outros cursos de medicina do país, o que vocês estão fazendo, desenvolvendo na UNP? Tem. Realmente, a gente em 2011, quando nós fomos reconhecidos, a Rede Lotte fez uma oficina conosco, e em 2013 trouxe para Natal, eles chamam de Best Practice. Best Practice são as melhores práticas. Vocês sabem que a Rede Lotte ela é internacional, nós temos 23 escolas de medicina no mundo, e trouxeram todas essas escolas de medicina em 2013 para cá. Era medicina e enfermagem. E daqui foi apresentado um projeto piloto para essa reforma que nós fizemos em 2014. Então, a gente pensava... Então pegou o que tinha de melhor da Rede Lotte no mundo todo, que estava se falando em termos de pedagogia médica, e se implantou aqui. Não menosprezando, e agregando o que tem no Brasil, que tem a Associação Brasileira de Educação Médica, a ABEM, que ela é muito atuante, muito atuante, são muito... As universidades federais, de maneira geral, são muito boas, não temos o que dizer. Tem uma rede muito perfeita. São muito boas, então, são muito bem avaliadas também. E aí, o que acontece? Então, nós fizemos este Best Practice em 2013, e em 2014 a gente fez a reforma, começou a reforma. Quando a gente começou a reforma, ao mesmo tempo, as diretrizes que eram de 2003, 2002, elas deram lugar a uma nova diretriz de 2014. E essa diretriz de 2014, como ela é muito moderna, e aí temos que louvar o Ministério da Educação, a ABEM, o Conselho Federal de Medicina, todos que participaram da formatação das diretrizes. Então, ela estava exatamente dialogando com a nossa proposta. Com a proposta nova. Então, o que nós estávamos fazendo era nos antecipar ao modelo. Então, nós começamos o modelo, nós já estamos na 10ª série, nós estamos no internato. Já dá para a gente olhar para trás e ver o que esse novo currículo trouxe para os nossos alunos. E uma das coisas que fascinou os avaliadores do MEC é exatamente o encanto dos alunos pelo projeto pedagógico. Metodologias ativas, trabalhar em equipe. Envolve mais o aluno, né? Então, trabalho sempre em equipe, trabalhar com outros profissionais, trabalhar com colegas de outras áreas, e na primeira série para a comunidade, aulas práticas, já ser capaz de examinar um paciente por completo já no 2º ano, coisa que a gente só conseguia no 4º, nos currículos antigos. Então, uma série de mudanças pedagógicas, mas principalmente mexendo com a psicopedagogia, mexendo com a cognição, dizendo que nós não podemos mais trabalhar com conteúdos. É impossível você ter conteúdo de medicina, você não vê em 13 anos. Foi feito um estudo que, se você fosse colocar no seu cérebro o que tem nos livros durante... Precisaria de 13 anos de estudo. E você não precisa daquilo. Você precisa de conteúdos que lhe dê a competência para você ser um bom médico. E aí eu digo que competência é conhecimento. Não pode deixar de estudar. É habilidade.
Não pode deixar de saber fazer. É atitude e valor. Atitude e valor. Quer dizer, o cuidado com o paciente, o acolhimento, o compromisso social e os valores que você traz do berço da sua família, mas também são reforçados. A universidade tem o dever de reforçar e de cultivar. Então essas 4 coisas têm que ser avaliadas. E se ele sabe fazer tudo isso, ele será um excelente médico. Com certeza, né? Então essa é a proposta, competência, não conteúdo. Não tem mais disciplina, anatomia, histologia, porque não cabe. O modelo não permite que você fracione o conhecimento. Eu examinar um tecido é muito importante, mas o que ele tem a ver com o que eu preciso saber? Então o tempo todo fazendo feedback do fazer com saber, para que eu possa realmente construir dentro do meu cérebro, dentro de todos os níveis cognitivos, e que eu possa entender realmente o processo da doença e da saúde do meu paciente. Então a gente pode também sintetizar dizendo que o médico está tendo uma formação um pouco mais abrangente e mais focada na competência mesmo, né? Isso. Esse currículo novo ainda não chegou ao egresso, porque ele está na 10ª série. Alguns meus patrões da Lorde, tem alguns que estão doidos que cheguem em 2019, onde a primeira turma vai se formar, para eles verem a capacidade no currículo novo. No currículo novo. Como é que eles vão estar? Olha, se agora já está 5, imagine, quando esse pessoal sair, quando esse pessoal começar a enfrentar as residências, quando começar a ir para a rede. Então, dentro da própria rede, o trabalho aqui da UNP vai servir como referência para as outras universidades. A gente também usa muito do que a rede faz. E também passam para a rede. Temos 3 escolas já consolidadas na Bahia, que é a Unifax, na Embi Morumbi, em São Paulo, e nós na UNP. E agora a Embi Morumbi está ampliando com mais duas faculdades no interior de São Paulo, e a Bahia também com mais 2. Mas nós sempre dialogamos, nós trabalhamos juntos, e a gente copia o que é bom de cada um, de tal maneira que a gente cresce muito. Vai sempre puxando o conhecimento melhor para agregar. Exatamente, e a gente faz com que esse feedback prospere e crie novas coisas. Você vê todos os cursos da Rede Lorde que estão sendo aprovados estão com conceito sim. Tem uma pergunta que é bem de leigo mesmo, é de quem não entende nada, ele não pode rir não da minha pergunta. Mas o estudante do curso de medicina da UNP, quando chega no final, ele pode optar por qualquer especialidade. Ele está sendo formado médico. Isso. E aí ele vai para a especialidade que ele quiser. Não tem assim, não, tem essa especialidade, essa e essa, mas essas aqui não tem. Tem todas. Tem todas. Inclusive a gente, no nosso modelo, o último semestre dele é em medicina de urgência e medicina de família, que são os 2 maiores campos de trabalho imediato do médico, do formado, do recém-formado. Mas vamos detalhar como é que é isso no próximo bloco. A conversa, quando é boa, assim, passa rápido. Vamos a mais um intervalo comercial aqui no programa É Por Aí. Daqui a pouquinho nós voltamos para essa conversa muito informativa sobre um assunto que é muito bom. A gente está falando de medicina aqui com o professor médico, infectologista e alergologista, o Dr. Fernando Antônio Brandão Suassuna. Aguardo um instante só e já voltamos.
Voltamos ao programa É Por Aí. Estamos numa conversa bastante informativa para quem tem interesse na profissão de médico, na formação do médico, com o Dr. Fernando Suassuna. Ele é o coordenador do curso de Medicina da Universidade Potiguar, UNP, que foi agraciado agora com a nota máxima na avaliação do Ministério da Educação, nota 5, pelos avaliadores que estiveram aqui e que avaliam regularmente os cursos de medicina no país. Foi uma nota que surpreendeu a todos que, estudantes, professores e o quadro de profissionais que trabalham no curso de medicina da UNP, e evidentemente uma notícia com repercussão em todo o estado. Mas a gente estava conversando, desculpa, todo o estado não, todo o estado e também em outros estados onde há a participação do grupo Laureate, que tem a UNP e outras universidades Brasil afora e também mundo afora em vários países. Eu tinha deixado no bloco anterior uma pergunta sobre um detalhamento, sobre quando o estudante busca aí a escolha, decide a especialização que ele vai seguir. Ele pode escolher fazendo medicina na UNP, como fazendo na Universidade Federal do Rio Grande do Norte ou em outra universidade, qualquer especialidade, porque o curso tem que oferecer essa oportunidade. Mas o doutor Fernando estava falando também que no último ano lá, os seus estudantes, o corpo discente lá do curso de medicina da UNP, tem noções e aprende mesmo e estuda muito sobre medicina da saúde da família e sobre urgências, que é o que se espera de um médico formado, que ele tenha habilidade para tudo, inclusive para essas situações. Como é que é esse detalhamento? Como é que ele estuda isso? Como é que se acrescenta isso ao currículo? O internato, que é o estágio, eles são 2 anos, 4 semestres. E a gente divide o internato em cada semestre ele se dedica a um determinado campo das áreas básicas, das áreas essenciais. Então a ginecologia e obstetrícia na 9ª série, saúde da mulher. Certo. No 10ª série só criança, pediatria, clínica e cirúrgica. 11º clínica médica e cirúrgica. E no 12º, que é o último semestre, medicina de família e a urgência e emergência. E aí é interessante que o aluno está terminando o curso e o mercado de trabalho está lhe oferecendo plantões, onde ele já está contratando, na urgência e emergência, e trabalhar nas unidades básicas de saúde, no programa Estratégia da Saúde da Família, que logicamente ele está também terminando. Então é muito interessante que os alunos têm 100% de empregabilidade. Verdade, ou seja, já tem um link direto aí entre a conclusão do curso e o mercado de trabalho. Dão trabalho porque querem se formar logo, porque o prefeito já disse que quer contratar ele lá. Já está, entendeu? Então, assim, é muito interessante, é muito gratificante que os alunos sejam absorvidos pelo mercado na sua totalidade. A gente não está dando mais nem investimento, porque sempre fica... Então há uma demanda, há um espaço para quem se forma em medicina trabalhar. Agora no meio do ano, por exemplo, não tem prova de residência. A residência é só anual. Então eles vão fazer prova de residência no final do ano. Então os que estão se formando agora no meio do ano serão absorvidos pelo mercado, seja nos plantões, na urgência e emergência, seja na medicina de família. Na medicina de família. Então onde muitos deles até se realizam na medicina de família e continuam a sua formação, e outros também continuam e vão ampliar os seus plantões e vão fazer as suas especializações. Falando em especializações, no meio médico, como também nas outras áreas de formação de terceiro grau, há alguns indicadores, assim, indicadores para uma disputa, digamos assim, né? Conseguiu o egresso daqui, conseguiu vaga onde para fazer sua especialização? Aí tem assim, é como se fosse uma referência. Não, se conseguiu naquela instituição é porque a formação foi muito boa. Há casos já para se contar de egressos do curso de medicina? Uma das coisas muito positivas do nosso curso é o bom desempenho nas residências médicas. E aí, quando eu falo em residências médicas, a nível nacional, São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente São Paulo. Tem as locais que são muito boas também, mas também tem essa nacional. E no nosso próprio estado, os excelentes programas de residência do
Hospital Onofre Lopes, né, que é ligado à Federal do Rio Grande do Norte. A Januário Silva Absorve também alunos da UNP e se realizam lá e fazem a sua pós-graduação. E recentemente tivemos até um aluno que foi apenas 2 vagas para neurocirurgia no servidor de São Paulo. Ele foi o Hospital do Servidor de São Paulo, 2 vagas só? Só tinha 2 vagas. Neurocirurgia são 5 anos de residência. São 5 anos de residência, só tinha 2 vagas. E ele foi o segundo lugar. Aí um foi de outra instituição, foi lá de São Paulo foi... mesmo, e outro foi daqui. Então, assim, só uma referência, mas tem vários... Mas quando a gente fala também da residência médica aqui no Rio Grande do Norte, a gente diz que a competição também é nacional, né? Porque vem estudantes de várias outras universidades se inscrever aqui e fazer a prova. O Hospital Onofre Lopes é um hospital da rede EBSER, um dos hospitais de referência no país. Então vem candidato de todo canto fazer as pós-graduações no Onofre Lopes, de alta qualidade, que oferece quase, ou se não todos os programas de pós-graduação em residência médica, né? De tal maneira que é um ótimo e é um campo importante para a especialização do nosso egresso. Doutor Fernando, qual é a maior dificuldade para formar um bom médico no curso de medicina da Universidade Potiguar? A maior dificuldade? A dificuldade, primeiro, é a concorrência, né? Porque tem pouca vaga para muito candidato. E isso então quem é bom, isso aí já dá isso aí já faz uma seleção natural. A concorrência é enorme, né? Concorrência. As médias do Enem para você entrar numa universidade pública são altíssimas. Então, a medicina sempre foi o carro-chefe de todos os processos seletivos no sentido da concorrência. Outro problema é que uma grande parte dos candidatos ao curso de medicina, eles veem a parte financeira, que é um dos poucos cursos que, quando você se forma, você tem um mercado de trabalho à disposição. É verdade, o médico normalmente, ele quando se forma, terminou a especialização dele, ele já tem ali para escolher onde quer ir trabalhar. Mas vamos falar sobre a conclusão do curso e o mercado de trabalho no próximo bloco, que já passou, a conversa boa é rápida. Vamos a mais um intervalo comercial aqui no programa É Por Aí, na TV Metropolitano de Natal, e daqui a pouquinho nós voltamos para continuar essa conversa que está muito boa aqui com Fernando Suassuna, médico, infectologista, alergologista e coordenador do curso de Medicina na Universidade Potiguar. Aguarde um instante só e já voltamos.
Voltamos ao programa É Por Aí para esse papo muito agradável, que continua também no intervalo comercial aqui com o Dr. Fernando Suassuna. Fernando Suassuna está aí de peito lavado. Ele não gosta de usar muito esses termos assim e essas coisas, mas em função da nota conquistada pelo curso de medicina que ele coordena na Universidade de Potiguar, na UNP, e que conquistou a nota máxima na avaliação do Ministério da Educação. Isso é notícia recente, foi coisa dos últimos 10 dias a divulgação, e é por isso que nós o convidamos para vir aqui ao programa É Por Aí e falar deste feito, porque não é fácil, nem é simples, tem muita dificuldade. E no bloco anterior eu deixei uma pergunta que era para a gente detalhar um pouco mais agora como é que é o estudante terminar a medicina num curso agora muito mais, digamos assim, apesar de ser em universidade particular, mas muito mais acreditado em função da avaliação do Ministério da Educação e Cultura, porque antigamente existia uma visão meio crítica para universidades particulares, e hoje é uma coisa que está em todos os estados brasileiros, nas maiores cidades do país, e evidentemente que se vê que realmente pagando, ou mesmo na universidade pública, que são as universidades federais e os institutos federais de educação do país, mas também na universidade particular há uma seriedade no enfrentamento e no desenvolvimento do trabalho. Doutor Fernando, como é que é o mercado de trabalho para o egresso de medicina do curso da Universidade de Potiguar? Como eu já falei, o mercado de trabalho imediato, ou seja, o aluno ele termina o curso e ele quer entrar no mercado de trabalho, ele tem o maior mercado hoje no país, o Programa de Estratégia de Saúde da Família, porque é um elemento novo no processo da atenção. Não temos ainda profissionais especializados suficiente para ocupar essa função. E um diferenciais do curso de medicina da Universidade de Potiguar é que desde a sua origem, já no currículo tradicional, privilegiava a formação do médico de família. Existia um programa que era PAAB, que era uma disciplina do currículo antigo de 2006, e essa disciplina, da primeira à oitava série, o aluno ia para a unidade básica fazer exatamente o seu aprendizado. Então, quando o aluno sai da UNP, o mercado já percebe que ele tem esse perfil, então facilmente ele se adapta a esse perfil. E o outro é a urgência e a emergência. Certo. Agora me diga uma coisa, curiosidade apenas. A gente sabe que o estudante tem aulas em sala de aula. As salas de aula do curso de medicina da UNP acontecem em quais unidades da UNP aqui em Natal? O campus da Salgado Filho, ele acolhe todos os alunos da área da saúde. Então, a Escola da Saúde. A Escola da Saúde. No campus da Salgado Filho. Da Salgado Filho. Agora, no decorrer do curso de medicina, esse estudante, ele também recebe aulas, ou no primeiro período, ou no segundo, ou no terceiro, quarto, quinto, não, no 10º, além das aulas nas salas, nas dependências do campus da Salgado Filho, em que outros locais? Nós temos convênios, nós temos parceiros, nós temos o Estado, a CESAP, Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte, que cede todos os seus hospitais, mas nós só utilizamos, dos hospitais do Estado, utilizamos 8. Temos 5 municípios: Natal, Parnamirim, Macaíba, Nísia Floresta e Extremóis. Logicamente que 95% concentra Natal e Parnamirim. Parnamirim foi o nosso berço no projeto antigo e consolidou como um excelente campo de prática. E há 2 anos atrás nós firmamos convênio com o município de Natal. Da maneira que o hospital municipal hoje está sendo preparado para ser o nosso hospital escola. Aí tem também a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, através de seus hospitais? Não, os hospitais federais a gente não. A gente tem como Estado, como município, e é assim um dos dois cenários assim que são bem importantes
o Hospital Luiz Antônio, a Liga do Câncer. A Liga do Câncer. Que tem um serviço maravilhoso, muito elogiado pelo MEC. E o Hospital Infantil Vera Santiago, que é outra pérola, né, que faz um serviço de pediatria invejável. Referência que não em todo faz, o país. Não faz vergonha a nenhum hospital a nível nacional, inclusive privado. Então, o Hospital Infantil são 2 hospitais filantrópicos que nós temos convênio, nós compartilhamos nossos alunos. No Vera Santiago, como no Luiz Antônio, com residências médicas já bem montadas. E assim, nossos professores exatamente frequentando e lecionando nesses 2 cenários. Tirando o Hospital Giseiro Trigueiro, o Hospital de Doenças Infecciosas, que é do Estado, o Hospital João Machado, que é o Hospital Psiquiátrico, e os hospitais terciários, Valpedro, Gugel. Ou seja, a formação é completa. É completa. Inclusive, uma coisa que impressionou os avaliadores, exatamente a diversidade de cenários que a gente apresenta. Que apresenta aqui. Até o serviço de verificação de óbitos, por exemplo, poucas faculdades do Brasil, talvez só 2 do Brasil, tem aulas práticas de necrópsia, onde o aluno, quando o paciente morre, vai... No SVO. Ele entra com o professor faz a necrópsia junto com ele prepara a lâmina, vai, estuda o caso e discute. Quer dizer, é uma coisa de primeiro mundo, né? Primeiro mundo e inovadora, ou seja, e eficiente. Então, agora, doutor Fernando, vamos lá agora. Vamos voltar para o assunto do começo da entrevista e da motivação do convite para essa entrevista. A avaliação do Ministério da Educação. Que declaração sobre esta avaliação você pode dar agora através do programa É Por Aí da TV Metropolitana para o mercado do Rio Grande do Norte, para as universidades do Rio Grande do Norte, para os professores dos vários cursos de medicina daqui do Rio Grande do Norte e para os estudantes de medicina? Que mensagem você dá em função desta avaliação do Ministério da Educação? A mensagem que eu dou é que a Universidade de Potiguar hoje, eu estou falando no curso de medicina porque ela foi avaliada agora, mas eu quero lembrar que outros cursos da área da saúde estão sendo também avaliados e até agora nenhum tirou nota inferior a 4. Então o nível está muito alto da nossa avaliação. Mas em tratando de medicina, que é o caso aqui da nossa conversa, por que nós tiramos 5? Essa é a pergunta que nós fazemos. Primeiro, porque nós temos um projeto pedagógico inovador, que privilegia tudo que existe de mais moderno na área de aprendizagem e na área cognitiva e na área psicopedagógica. A gente tem, primeiro, aprendizagem em equipe. Primeiro dia de aula, o aluno forma uma equipe e vai se formar com essa equipe. Goste ele ou não, se dê bem ou não com seu colega, ele vai aprender. Ele vai aprender a gostar e a se dar bem, né? Valor e atitude para saber trabalhar em equipe. Existe uma técnica chamada TBL, que é um modelo de ensino que nós trouxemos para o Brasil. O TBL permite que você trabalhe sempre em equipe. Ninguém vai se sentir sozinho. Vai ter lá o advogado que está querendo vai fazer medicina, e ele é um advogado, ele já tem experiência, porque ele já passou por uma faculdade. Mas tem um menino de 18 anos que passou pela primeira vez, que fez o ensino médio na escola privada e passou totalmente inexperiente. Então ele vai ter uma diversidade de colegas na equipe que vai fazer ele ter as competências que ele precisa. Porque valor e atitude só se consegue quem trabalha em equipe, quem consegue perceber a importância do outro. Porque esse outro, que é o seu colega de equipe, vai ser o seu paciente, vai ser o seu professor, vai ser o seu preceptor, vai ser o colega de outra área da saúde que está aprendendo junto com você. Então, o trabalho em equipe que caracteriza o nosso currículo. O currículo dizer que aqui ninguém aprende sozinho. É inovador porque usa metodologias ativas. A diretriz curricular de 2014, em 4 artigos, cita a metodologia ativa como o pilar maior da aprendizagem dos tempos modernos. É evidentemente que nós começamos, junto com a diretriz, a fazer metodologia ativa. E isso faz com que o aluno, ele é o sujeito da aprendizagem. O professor não ensina mais nada a ninguém. O professor orienta, o professor direciona, o professor faz um feedback, que é muito usado hoje lá nos corredores.
vai ter o feedback, o professor deu o feedback. O feedback é aquele retorno que o professor dá para saber se você aprendeu ou não. E o feedback ele é obrigatório no TBL. Então essa que é a mensagem. E aí, trabalhem aqui. E aí o TBL também feedback. Avalia você no início da aula. Você não pode chegar atrasado, você chegar atrasado, você perde a avaliação. Você não pode perder a aula porque você perde a avaliação. Disciplina também. Então, sem você querer, ele disciplina. Você ser pontual, a você ser assíduo, a você ser responsável, participativo, ter um bom domínio em discussão em grupo, você apresentar bem suas propostas e você aplicar isso no cotidiano. Então, esse projeto inovador e que foi construído pelos professores tradicionais, professores que vieram das universidades públicas, já totalmente mentalizados na sua maneira de ensinar, mas saíram do seu pedestal do professor catedrático, do professor, para ser o preceptor, o orientador, o mentoring do processo. Isso é fantástico. Por isso que o nosso corpo docente ele deve ser o tempo todo citado como exemplo de pessoas que se comprometem e que para dar aula para medicina não precisa ser médico. Você tem que dar a competência que eu preciso como médico, e muitas vezes não é o médico que tem essa competência. Triste é o médico que só aprende coisa de médico, porque ele vai ser no máximo um médico. Quando ele é um médico que aprende do médico e de outras pessoas, de outras áreas, ele vai ser um cidadão, vai ser um médico, vai ser aquele que vai trabalhar, aquele que vai produzir, aquele que vai saber dividir as responsabilidades no serviço de saúde. E é essa a proposta que nós temos. Nós não precisamos fechar a faculdade de medicina para os médicos. Nós temos que compartilhar a faculdade de medicina com a comunidade, com os colegas de outras áreas, seja da saúde, pode ser até de outras áreas, área social inclusive, que possam compartilhar aquelas competências que nosso aluno tem que ter para ser um médico completo. Coisa que eu não tive quando me formei, que os nossos colegas professores não tiveram, aqueles que se formaram há 20 anos atrás também não tiveram. Mas conseguiram evoluir para oferecer. E que agora aprenderam com os próprios alunos, todos aprendendo juntos, que isso é um modelo pedagógico do século XXI. Com essas declarações de Dr. Fernando Antônio Brandão Suassuna, nós encerramos o programa É Por Aí de hoje, agradecendo mais uma vez, Dr. Fernando, muito obrigado por estar aqui. E agradecendo especialmente a você, telespectador, que nos honra com a sua audiência. Olha, sexta-feira, depois de amanhã, tem Jogo do Brasil. Palpite para o Jogo do Brasil com a Bélgica? Rapaz, com a Bélgica? Com a Bélgica, eu acho que vai ser 3-2. 3-2? Vai ser duro. Jogo de muitos gols, então, na opinião aqui do torcedor. Doutor Fernando, e vai abandonar a atividade docente para empresariar atletas de futebol? Não, nunca mais. Nunca mais? Passei 9 anos no ABC Futebol Clube, clube do meu coração. Continua ABC, continua o clube do coração, mas se envolver diretamente. Aprendi muita coisa, né? Que a gente aprende com as coisas que dão errado, com as coisas que dão certo. E eu não me arrependo de ter passado 9 anos no glorioso ABC. Ótimo. E assim nós encerramos, como eu já falei, mais um programa É Por Aí, agradecendo a Dr. Fernando Suassuna e também agradecendo especialmente a você, telespectador, que nos honra com a sua audiência. Olha, a TV Metropolitano prossegue com a sua programação e daqui a pouquinho você acompanha diretamente dos estúdios da Rede Brasil em São Paulo. O À Tarde é Show com Nani Venâncio. Logo depois, o Jornal Metropolitano com Genésio Pitanga, Riane Brito e Pedro Neto hoje, aqui dos estúdios da TV Metropolitano. Voltando depois o sinal para São Paulo, para o RB Notícias com Camila Schmidt e comentários de Ney Gonçalves Dias. Obrigado, Natal, obrigado, Rio Grande do Norte. Até amanhã com mais um programa É Por Aí e a proteção de Deus. Até lá.